Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de estudo bíblico, nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Nós, sempre às terças-feiras, trazemos nesse ano uma série de estudos voltadas ao culto, e à litúrgica da igreja, sempre conduzidos, pelo nosso estagiário Bruno Rassi, de Duque de Caxias e Campos Elíseos. Eu, pastor Erison Lima Ferreira, aqui de Campo Grande e de Nova Sepetiba, convido cada um de vocês que participem e possam desfrutar deste e de outros momentos de interação, de aprofundamento da nossa fé acerca dos temas principais da vida cristã, expressos pela Escritura, a Palavra de Deus e também as nossas confissões luteranas. O tema que nós trazemos hoje é santificação. Lembrando, na semana passada nós falamos sobre o Emanuel, Deus conosco, o Deus conosco também no culto, especialmente com a sua presença entre nós, na Santa Ceia, o culto presente na absolvição dos pecados, na pregação da palavra. E hoje, dando continuidade a esse nosso estudo, falando sobre santificação. Muito bem, e para seguirmos com o nosso estudo, é bom sempre lembrarmos a oportunidade que nós temos de meditar em nosso estudo, chamando o Senhor para estar presente conosco e nos acompanhar. E por isso nós queremos invocar a presença do nosso Deus triuno e assim iniciar esse momento de estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, que pelo santo batismo nos trouxeste para dentro da tua família, sustenta-nos sempre com a tua palavra e permita-nos, em contato com a mesma, recebermos de ti a santidade que é necessária para testemunharmos o teu santo nome. Sabemos que essa santidade não provém de nossas obras próprias, mas pelo teu Espírito que habita em nós. Unidos a Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Redentor, queremos estar reunidos e fazer com que todos aqueles que agora e em outra oportunidade de meditação possam estar também conectados numa mesma fé, num só propósito de crescermos e fazer com que Cristo esteja presente para todos através de nós. Dá-nos a tua companhia e a tua bênção também neste momento de estudo. Amém, Senhor. Nós queremos seguir aí nossa sequência, convidamos, falando de novo, o tema de hoje é sobre santificação. Nós vamos cantar um hino, o hino Como Eu Amo o Teu Templo. Sempre o protetor.
Muito bem. Então, falando sobre santificação, a gente quer convidar o Bruno, né, para dar o seu boa noite para todo mundo aqui. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Dou boa noite a todos aí, para quem ainda não cumprimentei, o pessoal foi chegando aí. Que a paz de Deus esteja com vocês também. E então, hoje a proposta é nós falarmos sobre esse tema aí, o tema da santificação, né? Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Vamos ver agora. Tá. Então, tema da santificação, que é um tema tão importante, né, para a nossa fé, uma coisa que, assim como a nossa justificação, né, quando nós somos tornados justos por Deus, é uma coisa essencial, a santificação também é algo que está ligado de maneira indissolúvel, né, da nossa vida cristã. Então, nunca é demais falar sobre esse tema também. A proposta de hoje, então, é nós, primeiro, vermos o que é santificação e como a santificação acontece. E para isso o que nós vamos fazer é ler alguns textos bíblicos, certo? Então, nós vamos lendo alguns textos bíblicos e vamos conversando a respeito deles, certo? Certo. Dá para ver certinho o slide aí? Dá sim. Aqui é a minha gravação, como vocês estão vendo. E para quem, né, está assistindo em outro momento, vai acompanhar aqui também, do jeito que está saindo pelo aplicativo OBS. Senhor José Bonfim, está pedindo a palavra. Pastor, eu queria falar que o som está um pouco baixo. Eu acho que o pastor deveria falar um pouquinho mais perto do microfone. O de nós dois ou apenas o dele? Só o dele. O seu está ótimo. Tá. Então, tenta falar mais alto, Bruno. Será que dá para ouvir melhor agora? Ou tá ruim ainda? Para mim aqui tá bom, seu Bonfim. O som dele, para mim aqui, e o do senhor tá na mesma altura, né? Tá no mesmo volume. Entendi. Tudo bem. Tá. Talvez chegando o microfone mais perto, pastor Bruno, aí fique melhor. Aos demais também que estão nos acompanhando hoje, a Valéria e seu Francisco e o Alex, também o áudio tem diferença ou tá agradável para todos? Tá bom, pastor. Nós estamos recebendo bem o áudio de todos. Tá, obrigado. É bom sempre dar um feedback, então, para que a gente tenha o controle aí direitinho. Gabriel, boa noite. Tá direitinho o áudio para ti também? Sim, mas eu tô com fone, eu não sei se interfere, né? Ah, não, facilita. Tudo bem. Bruno, acho que tentando chegar talvez o microfone mais próximo da tua boca, eu tô vendo que tu tá de fone aqui. Isso, né? Aí já facilita. Tá. Não, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre santificação e, como eu disse, o processo vai ser basicamente o da vez passada. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos ir discutindo sobre isso. Então, os slides aqui eles são bem simbólicos, tá? É só para a gente ter o texto bem diante de nós. Então, assim, Então, assim, as duas perguntas principais. Lembrando que esse estudo de santificação, ele é de alguns outros que nós vamos fazer, né? De uma série, né? Nós vamos trabalhar a santificação principalmente da perspectiva do culto, e dessa primeira vez nós vamos ver os aspectos elementares, né? Como o que é a santificação e como é que nós somos santificados, certo? Então, ao longo do estudo, a intenção é a gente conseguir responder essas perguntas aí com maior clareza, né? Então, assim, o que é santificação? Né? Santificação nada mais é do que tornar santo. Santificar é você tornar algo santo, certo? Aí a gente poderia perguntar assim, tá, mas o que é santo? Né? A gente geralmente ouve que santo é sem pecado. Isso é verdade. Né? Então, santo é, por exemplo, Deus. Deus é o único que é santo, então ele é sem pecado. Mas santidade não se restringe a simplesmente ser sem pecado, né? Não tem muito bem como definir o que é ser santidade, né? A própria palavra de Deus não define com tanta clareza. O que a gente sabe é que santidade é uma característica de Deus. E só ele é santo, ninguém mais é santo. Então,
Ali está o texto de 1 Samuel 2:2. Ninguém é santo como o Senhor. Então, isso parece meio que óbvio, mas na verdade é muito importante para a gente entender todo o processo sobre como nós somos santificados. O único que é santo é o Senhor, certo? Então, assim, eu não sei vocês, mas geralmente a gente se ouve falar de santificação e santidade ligado com o que nós fazemos, certo? Então, bom, uma pessoa santa é aquela pessoa que tem uma vida moralmente correta. Alguém que quem demonstra santidade é quem tem uma vida dentro de certos padrões, né? E que não se desvia, enfim, que é moralmente correta, sem pecado, digamos assim, ou mais próximo de ser sem pecado. Isso é verdade, de certa forma, a santidade envolve isso, mas o problema dessa abordagem é o seguinte, é que ela coloca a santidade e a fonte da santidade em nós, certo? Só que como a gente vê ali no texto 1 Samuel 2:2... Vou botar ele de novo aqui. Vou botar ele aqui de novo. Isso, o único que é santo, na verdade, é Deus, certo? E se o único que é santo é Deus, então a lógica é a seguinte, só em contato com Ele pode haver santidade. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é que principalmente no Antigo Testamento, santidade não é um termo que se refere muito à questão moral. Logicamente está ligado com a moral e o proceder nosso, mas primariamente santidade e santificação são termos litúrgicos. Nós já vamos ver o que isso exatamente quer dizer. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, eu ouvi que alguém escreveu alguma coisa, eu não sei. Ela disse, a Alessandra Marinho, que legal, a Alessandra está aí com a gente também, o som dele está como som de estúdio. Talvez... Você está falando direto do computador, Bruno? Não, eu estou com o fone. Experimenta só para a gente tirar a dúvida se falando diretamente ao microfone, diretamente com a captação. Dá para ouvir melhor? Para mim tá ótimo. Aos irmãos, como é que está aparecendo para vocês? Alessandra, melhorou o áudio dele? Não sei se ela consegue falar ou se ela vai falar pelo chat. Não, eu prefiro falar aqui que o chat está dificuldade aqui no meu teclado. Uhum. Não, é para justificar com relação ao seu Bonfim, que ele disse que não estava ouvindo direito, para falar mais próximo, porque o som dele estava parecendo som de estúdio, som aberto. Eu estou ouvindo bem, né? Pelo meu celular. Mas, de repente, possa ser por isso que o seu Bonfim tenha tido dificuldade para ouvir. Tá. Tenta seguir assim, Bruno, porque eu acho que tá bom assim. Não precisa usar Aí, a captação tá boa. Então, como eu estava dizendo, só Deus é santo, ninguém é santo como o Senhor. E daí segue-se que só em contato com Ele que há santidade. Ou seja, Deus é a fonte de toda a santidade, certo? Então, qual que é a tentação aí para nós? É a gente cair no seguinte sentido, cair na seguinte questão de que nós é que construímos a nossa própria santidade. Ou seja, conforme o nosso proceder, então nós vamos ficando santos. Ou seja, a santidade ela vai derivando do nosso comportamento. Mas não é assim. Só Deus é santo e Ele é a fonte de toda a santidade. E ali eu coloquei alguns textos, né? Por exemplo, Êxodo 31:13 diz o seguinte: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Deus quer deixar bem claro que eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 28, guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifica. Né? Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver diversas afirmações dessa, de que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, alguém está tentando entrar aqui só um pouquinho. Ou seja, Deus é a fonte da santidade e é Ele quem santifica o seu povo. Deu para entender isso? Tem alguém que quer fazer uma colocação, quer, de repente,
partilhar alguma experiência, alguma coisa assim? Eu acho que vale a pena, né? Só que eu levantei a mão aqui, eu acho que vale a pena a gente perguntar se essa percepção que tu está trazendo, se ela é comum para mais pessoas, né? Eu ia perguntar até mesmo assim, se eles pudessem trazer para nós, se essa percepção que tu está trazendo era comum, por exemplo, nos dias de Jesus. Os religiosos do dia de Jesus entendiam dessa tua perspectiva? O que os nossos irmãos aqui, nas suas leituras, no acompanhamento, né, se conseguiram captar? Se nos dias de Jesus, para os líderes religiosos, essa percepção que o Bruno está trazendo para nós era comum ou foi algo que Jesus precisou trabalhar? Deixa eu perguntar aqui. Gabriel, nas tuas leituras, era fácil de entender assim isso aos líderes religiosos dos dias de Cristo? Olha, em relação aos, por exemplo, aos fariseus ou outros grupos de lá, eu não sei dizer, mas provavelmente para o povo pagão da época isso era um absurdo. Por exemplo, você tem um Deus que ama ou morre pelos seus servos, já era uma ideia absurda. Quanto mais que ele que produzia a perfeição em você, se é que pode se dizer assim. Então, eu acredito que provavelmente para os religiosos judeus da época também devia ser, e para os pagãos muito mais. Uhum. Eu queria só, se eu posso fazer um comentário? Pois não. É que eu lembro essa conversa, esse estudo me lembra uma coisa que há muito tempo atrás um rapaz veio falar comigo assim, mas ele era da igreja que eu era, né? Aí ele falou assim, não, mas vocês têm santificação aí? Aí eu, tipo assim, eu fiquei, como é que eu vou explicar para ele o que é santificação? Porque para um assembleante, santificação é o seguinte, o quanto você consegue se martirizar para agradar a Deus, entendeu? De um modo bem chulo seria essa definição. E aí eu eu usei a analogia de um bebê, assim, todo sujo, sabe? Quem aí é pai sabe, né? Como é que é um bebê. Né? Então, aqui é o Deus vem e te limpa, entendeu? É Deus que faz ali a coisa toda, e não você sozinho que tem a capacidade de fazer isso, mas é Deus agindo em você. E assim, ele não conseguiu entender de jeito nenhum. Mas isso porque é muito enraizado, e era em mim também, essa questão de que o que é santificação? O que você faz por Deus? Ou o que você faz para pagar a dívida com Deus, por Deus ter morrido na cruz por você. É basicamente isso. Sim. Então, ou seja, se não nos dias de Cristo, e aí a gente pode até perguntar mais pessoas aqui, se não nos dias de Cristo, mas pelo menos hoje, em boa parte, né, em alguma parte da cristandade, essa percepção de santificação como um labor, né, um labor do cristão em direção a Deus, ela está muito enraizada, né? É verdade. Então, esse é o grande risco, né? É a gente transformar ela num termo moral. É lógico que a santificação tem implicações morais, e a gente vai ver isso logo. Mas aqui precisa ficar muito bem entendido que é o Senhor que nos santifica, porque Ele é toda a fonte da santidade. Então, pensem como uma fogueira, certo? Pensem como uma fogueira. Opa. Pensem como se... Tá. Como se... Termina, eu abro para a Dona Valéria. Tá. Como se Deus fosse uma fogueira, sabe? Você só tem calor perto da fogueira. Você não consegue produzir calor como fogo fora dela. Então, é somente em proximidade, perto de Deus, que você é santificado, porque é Ele quem faz isso, né? Então, uma outra analogia que dá para a gente pensar é o seguinte, imaginem o sol, a gente está lá fora, né? Vamos pensar assim, você possui a luz do sol? De certa forma, sim. Agora, vamos dizer que você entra em casa. Você não tem mais a luz do sol. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Você tem a luz do sol na medida em que você a recebe. Entende? Mais ou menos assim a santificação. Nós somos santos na medida em que nós recebemos e partilhamos da santidade de Deus. O como disso nós vamos ver um pouco adiante. Mas isso é importante a gente entender. Deus é a única fonte da santidade e é em contato com Ele, então, que Ele vai nos santificar. Deu para entender, pessoal?
Deixa eu perguntar aqui, dona Valéria, ficou claro ou a senhora teria também uma outra questão para trazer? Na verdade, Opa, ela seu levantou Francisco. a mão, mas sou eu. Tá bom. Então, pastor, eu compreendi bem aí a fala do pastor e assim, para corroborar meu entendimento, né, é de que essa santificação me remete muito àquela passagem das bodas, em que aquele que convida para bodas também dá o vestido, dá a roupa necessária para comparecer perante ele. Então, assim, eu entendo a santificação, que Deus nos dá um atributo, o atributo necessário para estar na presença dele. Então, ele é que empresta, como nessa parábola, né? Então, ele nos dá a roupa necessária para estar na presença dele. Exatamente. Muito boa analogia. Muito boa analogia. Então, essa é a primeira... Oi, alguém quer falar? Oi, pastor Bruno, eu também, Oi. Valéria. Sim, por favor. Só queria também acrescentar uma coisa que, falando sobre a santificação e essa explicação que o senhor deu em relação à importância de que a gente só adquire a santificação através de Jesus, através de Deus. E aí eu me lembrei de um corinho da igreja dos meus pais, né, de pequena, que eu lembro, que falava do sabão, não sei se vocês conhecem, um sabão, sei, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. A gente só é lavado e só é santificado através de Jesus mesmo. Exatamente. Só uma lembrança assim singela sobre esse assunto de santificação, né? Mas isso é completamente verdade. Então, pessoal, isso ficando claro, a gente pode prosseguir, né? Eu sou o Senhor que o santifico. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ouviu o barulho? Não, desculpa, eu fui tirar a mãozinha e botei de volta sem querer. Avançamos? Agora, como é que essa santificação acontece? E essa é a questão. Não ajuda tanto a gente simplesmente saber que é Deus que santifica, se a gente não sabe como que ele faz isso na nossa vida, certo? Então, para explicar isso, nós vamos ir lá para o culto do Antigo Testamento, certo? Lá para o culto do Antigo Testamento. Como é que no Antigo Testamento a coisa funcionava? Havia o templo, ou antes ainda o tabernáculo, né? E Deus habitava nesse tabernáculo ou nesse templo, certo? Ali estava a presença de Deus. E a presença de Deus, o estar de Deus ali, santificava aquele lugar, certo? Santificava aquele lugar e santificava as coisas daquele lugar. Então, isso é uma coisa importante da gente notar, para vocês verem como a santidade não é um termo simplesmente moral. Porque se a gente for olhar, e depois, se não me engano... Ali, o verso 37, por exemplo, ali, o último ponto ali, ó, durante 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Ou seja, o altar não faz nada de bom. Como é que ele é santíssimo, então? Entende? Existem coisas santas. Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, ele santificava tudo ali no tabernáculo. Então, por exemplo, havia vários utensílios, né? Havia, então, o altar, que era santíssimo, havia a pia de bronze, havia os pães da proposição, havia o candelabro. E essas eram coisas santas. O altar, no caso, era santíssimo. Então, Deus perguntou, se santidade é o que eu faço, o que o altar faz, então, para ser santíssimo? Ele não é só santo, ele é santíssimo. Né? Então, aí a gente vê que não se encaixa muito essa concepção. Ou seja, o altar ele é santíssimo, por exemplo, porque Deus, a presença de Deus o torna santo. Né? E nós já vamos ver a função do altar. Então, Deus habitava no templo e ele santificava aquele lugar. Certo? Então, Deus santificava o povo por meio dos sacrifícios. Ou seja, vamos ilustrar como é que acontecia. O povo vinha, trazia o seu sacrifício, certo? Existiam vários tipos, mas vamos supor aqui. O sacerdote degolava o bicho, certo? Aspergia o sangue contra o altar, né? E aí então era perdoado o pecado da pessoa que ofereceu. A carne do animal era queimada, parte subia, né, em fumaça, era agradável a Deus, e parte voltava para a pessoa para ela comer.
seja, a pessoa oferecia o sacrifício, Deus santificava o sacrifício no altar e devolvia para a pessoa, para que comendo daquela carne, daquele sacrifício, a pessoa partilhasse da santidade de Deus. Ou seja, a carne do sacrifício, encostando no altar santíssimo, a carne era tornada santa e voltava para a pessoa. Então vocês vejam que o sacrifício, na verdade, é um negócio que você entrega para Deus, mas Deus te dava de volta. Né? Às vezes a gente pensa assim, que a pessoa vai lá, entrega o sacrifício e vai embora, mas não. Havia o momento de comer depois do sacrifício. Então, era assim que Deus santificava. Os sacerdotes, por exemplo, os sacerdotes recebiam uma parte das ofertas do sacrifício de Israel. Então, alguém levava o sacrifício, ele era lá colocado no altar e uma parte ia para o sacerdote. E aquela carne, por ter entrado em contato com o altar de Deus, subido à presença de Deus, em fumaça, ela era santificada. E o sacerdote, ao comer aquela carne, se tornava santo. Né? Era santificado por aquilo. Então veja que era contato. Por contato com coisas santas, Deus santificava o seu povo. Então vamos ler ali, por exemplo, Levíticos 6, 26, 27. O sacerdote que a oferecer, ou seja, a oferta pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá no pátio da tenda do encontro, ou seja, o tabernáculo. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Vejam? Ou Êxodo 29, 21. Então pegue um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. Aqui, como é que Deus santifica Arão e seus filhos? Com o sangue que tocou o altar e com o óleo da unção. Vocês veem? Que é uma coisa... Então, a presença de Deus santifica o altar. Deus manda as pessoas trazerem as ofertas para o altar, para que Deus santifique as ofertas dessas pessoas e mande de volta para elas, para tornar elas santas. E daí aqui no caso, né, o verso 27 fala sobre o altar santíssimo, né, o altar, então, que tudo que toca nele, ele se torna santo. Isso talvez seja um pouco de novidade, certo? E eu quero saber como é que vocês estão entendendo isso, se ficou claro, se alguma coisa ficou em dúvida. Pastor Bruno, deixa eu puxar aqui minha câmera, né, se facilita aqui. Eu tenho uma perspectiva que, assim, a ideia, de, como já colocou bem claro, um pouco do que a gente tem na visão popular de santidade é a ausência de pecado. Já ficou bem claro que esse título se reserva somente a Deus, né? Ele é o único que permanece puro e santo, né? A gente pode até declinar os anjos, né? Os anjos não caídos, eles também permanecem na sua originalidade, mas fora desse contexto celeste, né? No mundo onde habitamos, né? Por conta da queda em pecado, tudo agora é manchado, é tocado com o pecado. Então essa perspectiva da ausência de pecado, para nós, ela fica distante, né? Mas como tu está colocando para nós, outro sentido de santidade é aquilo que é separado para o serviço do Senhor. Que está, né, perto de Deus. Está então, perto. Isso aí que o senhor está falando, pastor, dos anjos que são santos. Eles são santos porque eles veem incessantemente a face do Pai. Ou seja, eles estão pertinho lá de Deus. Entendeu? Por que o mundo não é santo? Lógico, essa perspectiva da ausência de pecado, ela é verdadeira, não é que está errado. Eu só digo, eu só estou tentando usar a linguagem aqui que, por exemplo, Levítico e Êxodo usam, né? Eles usam essa linguagem assim, de proximidade e distância. Então, os anjos são santos porque eles estão perto de Deus, veem incessantemente a face de Deus. E no caso do tabernáculo, é a mesma coisa, porque Deus habita no tabernáculo. Deus habita ali. E todo mundo que está perto ali, ou seja, os sacerdotes e o povo de Israel, são santos. Israel é uma nação santa porque Deus santificou eles com a presença dele. Agora, as outras nações não são santas, por quê? Porque estão afastadas da presença de Deus que está ali no tabernáculo. Ou seja, no Antigo Testamento, a questão da presença de Deus era um pouco diferente, porque o Espírito não havia sido dado como no Pentecostes, né? Então era um pouco diferente. Se você queria chegar perto de Deus, era uma coisa bem local, você precisava ir ao templo. Era lá que Deus estava, né? Deus estava no templo e você
precisava ir lá. Lógico, as pessoas oravam, enfim, mas lá era o lugar, né? Não existiam vários templos, como, por exemplo, nós hoje na igreja cristã, nós temos várias igrejas em todos os lugares e Jesus está presente em todas elas, enfim, ele está presente dentro de nós por causa do Espírito. No Antigo Testamento isso era um pouco diferente, então tinha a ver com a proximidade, né? Tanto que o deserto, como diz Levítico, era o lugar do Bezazel, era o demônio, né? Porque é longe de Deus, entendeu? Tudo longe. Então, o Antigo Testamento mostra essa linguagem. Isso também é verdade no Novo Testamento. Então, também é com a questão da proximidade. Por que nós somos santos? Porque agora o Espírito de Deus habita na gente, ou seja, nós somos o templo agora, certo? Por isso nós somos santificados, por causa da presença de Deus em nós, né? Por causa da nossa proximidade com Jesus, né? Então, querendo ou não, o aspecto da distância, ele também existe. É diferente no sentido de que, tipo, Jesus não habita em Jerusalém, simplesmente no templo mais, né? Deus não habita mais lá, né? Sim. Agora é diferente. Mas então, a linguagem de Levítico e Êxodo é essa, né? Você tem, então, imagine uma fogueira, certo? Quanto mais próximo, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. É mais ou menos assim. Passar a palavra aqui ao seu Francisco e Dona Valéria. Acho que eles têm uma questão, por favor. Por favor, por favor. Deixa eu botar aqui. Essa questão, o pastor falando assim, na nossa mente vai até se formando, né, uma imagem de que Deus irradia a santidade, né, como se fosse uma radiação. Bem isso aí. Que vai, né, vai por indução, tudo que se aproxima, onde ele quer, onde ele dirige essa radiação, ele torna santo. Essa é a imagem. Pessoa, ou até mesmo o objeto sobre o qual recai essa radiação de Deus. E quando o pastor falou do comer, do sacrifício oferecido, que Deus santifica, isso me remete muito à Santa Ceia, né? Aí o senhor está terminando o estudo para mim, aí o senhor já fez a conexão aí. Não? Perdão, pastor, então. Então vou guardar, então. Não, eu fiquei feliz que o senhor já fez essa conexão aí, que tá. É bem aí que é para a gente chegar, entende? Tá certo. Então vamos devagar. E é interessante porque muitas pessoas se questionam, né, e têm dúvidas sobre a Santa Ceia, sobre o que está escrito a respeito da Santa Ceia, né? Meu corpo e meu sangue. E as pessoas às vezes não compreendem muito isso, né? Exatamente. Então, a gente vai chegar na Santa Ceia e a gente vai ver o quão mais maravilhoso é a nossa situação do que a do povo de Israel. Se vocês acham já incrível que o povo tinha acesso a Deus desse jeito, que Deus santificava eles assim, esperem até a gente chegar na nossa situação agora, que é bem melhor do que essa, é muito superior. Então, pessoal, é aí que a gente vai se encaminhando na nossa reflexão, certo? Então, Deus santifica o seu povo com coisas santas, porque, bem como foi dito, a santidade de Deus irradia, né? E existe uma questão perigosa aí. Lembrem que o ser humano é pecador? E se ele entra em contato direto com Deus, adivinha? A santidade de Deus destrói o ser humano. Entendem? A santidade de Deus aniquila o ser humano, né? Quando Isaías, lá em Isaías 6, viu Deus no seu templo, ele pensou, meu Deus, né? Eu sou o homem de lábios impuros que vive no meio de um povo impuro, eu estou perdido, né? Essa é a situação. Então, como é que Deus fez lá com o povo de Israel para estar no meio do povo e comunicar e transmitir a sua santidade de maneira segura? Por meio do culto, da liturgia do tabernáculo, da liturgia do templo. Porque aí Deus podia, instituindo o sacerdócio, instituindo os sacrifícios, Deus santificava o seu povo por esses meios, né? Então, o pecado do povo era perdoado e eles eram santificados. Então, como é que o israelita sabia, tinha certeza que era perdoado? Porque ele seguia, chegava lá conforme o mandamento de Deus, oferecia o cordeiro, né, colocava a mão sobre ele, confessava os seus pecados, o sacerdote pegava, matava o cordeiro, né, tirava o sangue, e esse sangue era aspergido contra o altar, certo? E aí era feita
expiação, aí era perdoado o pecado. Deus diz assim em Levítico, quando o sacerdote fizer isso, está perdoado o pecado. Ou seja, o israelita saía certo de que ele estava perdoado, porque Deus prometeu que fazendo isso ele ia ser perdoado. Então ele tem a certeza ali, né? E ainda, outros tipos de sacrifício, que é isso que eu falei, então, o povo dava, em primeiro lugar, né? Deus dava os bens ao povo, ou seja, Deus é que dava rebanho, gado, todos os bens ao povo. De uma parte, o povo levava a Deus de volta, né, na oferta. Deus santificava aquilo e mandava de volta para o povo para santificar eles. Ou seja, é aquela coisa, né, que se diz assim, das tuas mãos te damos, ó Senhor. Deus dá, a gente dá uma parte e Deus dá de volta ainda. Entendem? E por meio, então, dessas coisas santas é que Deus santificava. Né? Aqui tem mais um exemplo, Êxodo 30, 29. Assim você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Então, pessoal, a gente vê que o povo era santificado por meio do contato com essas coisas. Mas agora vocês me perguntam, tá, mas então santidade não tem nada a ver com o jeito da gente viver? Claro que não. Tem a ver. Calma aí, então. Então, calma aí, então. Então, vou abrir aqui, antes de abrir um novo capítulo. Calma aí que o negócio está ficando legal. Seu Francisco e Dona Valéria. Pastor, perdão, eu toquei sem querer. Ah, então aqui. tá. Ela me passou o telefone aqui à mão, aí eu toquei sem querer. Perdão. Beleza. Tranquilo. Não, então, aí vocês me perguntam, tá, mas então santidade não tem nada a ver com a nossa vida? Claro que tem. Só que de uma maneira diferente daquela que a gente conversou, que é a visão normal. Como é que a santidade se relaciona com a nossa vida? Da seguinte maneira. Deus nos torna santos pelo contato com Ele, né? Pelo contato com as suas coisas santas, com as coisas que Ele santifica, certo? Agora, o que Deus diz? Não se contaminem, então. Vivam essa santidade. Vivam a santidade que vocês já receberam. Entendem? Então, ao invés de ser uma escadinha que nós vamos subindo e que daí nós vamos nos tornando mais santos conforme o nosso procedimento moral, na verdade é o seguinte, Deus já nos deu a santidade. O que acontece é a gente, né, pecar e a gente, para usar a linguagem de Levítico, se contaminar com o pecado. Né? Então, usando a mesma linguagem de Levítico, né, Deus, vamos falar assim, Ele nos limpou, estamos limpos. O que a gente pode fazer é se sujar de novo. Né? Então, é essa relação. Nós devemos ser santos como Deus é santo, porque, em primeiro lugar, Ele nos tornou santos, e agora, viva a santidade que Deus te deu. Viva com a santidade que Deus te deu. Entende? Então, Deus já nos deu lá. E agora, Ele diz, vivam isso que vocês receberam. Deu para entender a relação, pessoal? Ficou claro isso? Vocês veem que é diferente de uma escadinha, né? Eu vou fazendo coisas e vou me tornando mais santo conforme eu vou fazendo as coisas. Como se a minha maneira de viver produzisse santidade. Não é assim. Deus nos deu ela. E a gente vive agora pela graça dele conforme ela. Deu para entender, pessoal? Se não ficou claro, me falem aí. Alguém tem alguma coisa para contribuir? Eu ia perguntar se nas tuas reflexões, né, em que momento, por exemplo, Romanos capítulo 6, quando, depois de falar acerca da justificação, né, Paulo vai falando ali da graça de Deus, o perdão dos pecados, que ele não tem medida, né, ele cobre multidão de pecados. E na sequência, no capítulo 6, né, para quem quiser acompanhar em casa, o apóstolo Paulo começa com uma provocação retórica. Ele vai dizer, que diremos, pois, à vista das coisas que ouvimos? Né? Ou seja, onde a graça, onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi maior ainda. E agora, o que eu faço com isso? Eu continuo pecando para que a graça de Deus continue a ser derramada abundantemente sobre a minha vida? E aí ele, né, imediatamente ele corta esse ciclo vicioso, né? Uma inclinação humana para se justificar no pecado. E ele vai dizer, não, de modo algum. Seria esse sentido, ou seja, uma vez que você foi limpo, né, pare de se chafurdar naquilo que antes te deixava... Exatamente. É por aí? Viva por aí, limpo pastor? Agora. Viva limpo. Né? Então é mais ou menos isso aí, sim.
Deus nos deu a santidade, né? Então, por exemplo, nós vamos pegar um israelita lá, tá? Bom, eu sou israelita, eu fui no templo, levei a minha oferta, né, daquilo que Deus havia me dado, o sacerdote colocou no altar, Deus santificou a minha oferta, me deu de volta, e agora eu partilho e partilhei da santidade de Deus, aquilo me santifica. Poxa, Deus me tornou santo, agora eu não vou me contaminar, eu não quero me contaminar, eu quero viver a santidade que Deus me deu, certo? Então, se nós olharmos, por exemplo, todas as proibições de Levítico, não façam isso, não façam aquilo, é porque não se contaminem, né? Não façam isso para vocês não se contaminarem. Então, é tudo da perspectiva de que Deus deu a santidade para o seu povo, né? E o povo vive sempre recebendo aquilo. Lembrem que eu falei, nós, a santidade, digamos assim, é como o sol, né? Nós temos enquanto nós recebemos, né? Nós temos o sol na medida em que nós recebemos ele, né? Então, é sempre uma coisa que Deus continua sempre nos dando, está sempre trabalhando em nós. Então, vamos viver em conformidade com isso. Deu para ficar claro, assim? Vamos ver aí. Pessoal, deixa eu ver aqui a fila de perguntas, né? Nós temos aí, cadê? Acho que era a Valéria, o Gabriel e o Bonfim. Não sei se é exatamente nessa ordem. Eu posso ficar por último. Valéria, Bonfim e Gabriel. Isso aí, terá a sequência. Valéria e Francisco. Sim, tá aberto. Tá aberto o áudio. Não, a gente compreendeu bem, mas a gente não tinha levantado a mão agora. Então vocês não tinham tirado a mão. Então a mão não tinha se baixado. É que eu pedi desculpa e não tirei. Seu Bonfim, então. Desculpa aí. Tranquilo. Seu Bonfim, por favor, fica à vontade. Bem, boa noite a todos com quem eu ainda não falei. E gostaria de observar o seguinte, nós começamos o tema santidade através do Antigo Testamento. E, baseado no que o pastor Bruno manifestou agora mais recentemente, eu entendi, salvo o melhor juízo, que realmente a nossa santidade foi conquistada por Cristo na cruz. Nós somos santos porque pertencemos à nação santa, povo escolhido de Deus, preço muito alto pago por Jesus Cristo. Nesse sentido, eu entendo que a santidade, e na Bíblia está claro isso, é um atributo exclusivo de Deus, triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, como membro do povo de Deus, somos compelidos a nos separar dos pagãos e seguir os maus costumes deste mundo, e pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Ou seja, a nossa santidade, ela foi garantida, ela foi conquistada no sangue de Cristo na cruz. Hoje, pelo Novo Testamento, nos ensinamentos do Novo Testamento, entendo, peço perdão se estiver equivocado, que a preservação da nossa santidade é a nossa perfeita comunhão e fidelidade com Cristo Jesus, com Deus por Cristo Jesus. Né? Se nós vivemos em santidade, participamos do culto, né? Participamos do fortalecimento da expansão da igreja, da divulgação do Santo Evangelho em todo o mundo, nós somos a nação santa, povo escolhido de Deus. Era esse o meu comentário. Então, seu Bonfim, isso é verdade, a nossa santidade, então, é adquirida por Jesus, né? Jesus é o santo, né? E nós somos santos, então, vamos dizer assim, o senhor está certo quando a gente fala por ir no culto, mas não é que o nosso ato, o simples ato de se deslocar e ir até o culto, isso nos torna santos. A gente indo no culto, isso santifica porque Deus está agindo lá, está pela sua palavra e pelos seus sacramentos agindo em nós, está nos santificando, né? Então, nesse sentido, é verdade mesmo. É uma coisa que
no culto, como foi dito antes, Deus está agindo e Ele está fazendo o trabalho em nós, certo? Então, Ele é quem está compartilhando a sua santidade conosco, né? Para depois nós simplesmente, em continuidade com isso que recebemos, nós vivemos, né? Então, é uma coisa, sempre a gente precisa lembrar, né? Sempre, nada do que a gente faz pode gerar santidade ou nada. É Deus, em primeiro lugar, que nos chama para perto de si, e ali perto dele, ele nos torna santos, nos santifica, né? O pastor, acho que quer falar? Deixa eu voltar aqui para aparecer aqui. Eu acho que, pelo que eu estou captando aqui da fala, né, da reflexão, nós precisamos sempre, eu acho que com o jeito que o seu José Bonfim trouxe também, nós precisamos sempre, de novo, lidar com essa consciência do eu fazer, né? É uma tendência que nós temos na ideia do eu fazer para a minha justiça, né? E o que os textos, nesse sentido, do Antigo Testamento servem, né? Ou seja, sem Cristo aquilo não tem sentido, né? Sem Cristo, olhar os eventos do Antigo Testamento não faz distinção entre o culto israelita e os cultos pagãos, né? Se você for olhar nesse aspecto, sem Cristo, não tem... Fica a questão apenas, como já conversei com vocês aqui, se eu olho todos os elementos litúrgicos ou simbólicos, né, apenas por eles mesmos, né, sem fazer essa transposição, ou seja, onde está Cristo, onde está a promessa, né? O Bruno trouxe aqui o tema da promessa, né? Eram purificados porque Deus tinha posto uma promessa de perdão. Se você vem, traz o sacrifício, né, e esse sacrifício é derramado e há então ali a expiação, o teu pecado está perdoado, vai embora, né? Não é pela promessa, Deus disse e assim é, né? No Novo Testamento nós temos a completude. Nós hoje olhamos não mais para a frente, no sentido assim, o Senhor nos enviará o Cordeiro, né? Não, hoje nós vemos assim, o Senhor nos enviou o Cordeiro, por isso nós vemos sentido em todos os cultos do Antigo Testamento. Isso já nos deixa bem claro o autor da carta aos Hebreus, né? Todo o culto e toda a liturgia, elas tinham ou tiveram a sua completude em Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de novo, essa ideia assim da santidade, pelo menos que eu peguei aqui, eu sou santo, né? Não para que o Senhor me dê a estrelinha, né, pelas coisas que eu estou fazendo, mas nesse sentido assim, de se posicionar diante do mundo, diante dos que estão distantes, não para se afastar deles, mas se posicionar diante dos que estão, né, fora de Cristo, diz assim, olha, há um Deus que me santifica. À medida em que nós nos aproximamos dele, por causa de Cristo, nós não somos consumidos, né? E ele nos santifica. É ele quem nos mantém de pé, ainda que acusadores se levantem contra nós, né? Eu acho que vai por esse caminho, né? Vai por esse caminho de não eu ter que fazer para Deus me aceitar, mas eu já sou aceito em Cristo e a luz ou o Espírito de Deus em nós, né, nos põe em santidade para fazer aquilo que Deus quer. Aí sim eu vejo, nesse sentido eu vejo a completude do novo significado que o apóstolo Pedro traz lá na carta, né? Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele diz, finalidade, tem finalidade. Não é apenas para ficar na estante, né? Tem finalidade, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, né? Então a santidade está nesse sentido do povo de Deus no mundo, né? Para o mundo que ainda está distante do Senhor. Gabriel? Primeiro, é interessante que esse tipo de abordagem, esse tipo de visão sobre santificação, se você bota em contraste com uma visão um pouco mais radical, como da teoses dos ortodoxos, por exemplo, vira uma coisa assim, muito, muito diferente, porque, né, se você pega do jeito que os ortodoxos olham, ou que os católicos romanos olham, ou como a gente que veio do contexto pentecostal olha,
tem sempre uma parcela, grande ou mínima, mas assim, bem focada em você buscar essa santidade com as suas mãos pelo que você faz. Só que essa abordagem, esse tipo de visão, ele oferece, por exemplo, uma nova abordagem, uma nova leitura de, por exemplo, quando Jesus fala, sede santos porque eu sou santo. Geralmente, quando você vê interpretado esse texto por aí, é sempre uma coisa tipo, eu sou santo, então vocês têm que ralar para conseguir ser igual a mim. Se vira. E aí você vê que não, tipo, porque Deus é santo, Cristo é santo, que ele te santifique, você torna santo. Claro, não excluindo também a parte moral, né, como o pastor Bruno falou, que vem nisso, mas não é a causa primária, né? Então, exatamente, o procedimento moral ele é a consequência disso, entendeu? É o viver limpo depois, é o viver na santidade já. Então, duas coisas, o pastor falou comparando o culto de Israel com os povos pagãos, né? Se você compara, por exemplo, com o culto babilônico, eles tinham sacrifícios também e tal, só que o propósito era diferente. Existia um ritual em que o rei entrava na presença do Deus, né? Eles tinham uma estátua lá, e ele dizia 3 vezes, eu não pequei contra ti, eu não pequei contra ti, eu não pequei contra ti. Ou seja, para o Deus, então, não se irá contra ele. Então, vejam como oposto é a coisa, né? Ou, por exemplo, você pega os gregos, né? Os gregos, a gente pega, por exemplo, uma história da Odisseia, né? A história da Odisseia, que é tão famosa, né? Acontece lá que matam as vacas de um deus lá, um deus Hélio, que estavam no território dele, né? E ele fica muito bravo. E o que eles fazem? Oferecem, então, hecatombes, que são, tipo, sacrifícios de centenas de bois e tal. Para quê? Para aplacar a ira de um deus bravo. Né? Então, tipo, ou é para aplacar a ira, ou é para dar sacrifício para os deuses comerem. Então, tipo assim, na concepção pagã, os deuses precisavam que o povo trouxesse ofertas para eles comerem, né? Mesma coisa a música, existia a música, mas para agradar os deuses, entendeu? Agora, no culto de Israel, isso é radicalmente diferente. A oferta vai, mas Deus não come a oferta. Deus não precisa comer ela. O Salmo 50 diz muito claro, por acaso como eu a carne de bois e bebo sangue de animais? Deus diz. Não. Deus manda você fazer a oferta porque por meio da oferta do sacrifício, ele vai te santificar de volta. Entende? Deus manda, faz isso, porque fazendo isso, eu vou te santificar de volta com a sua oferta. Né? E a música coral no templo, não servia para agradar os ouvidos de Deus, mas servia como proclamação para o próprio povo de como Deus aceitava eles. Ou seja, Deus instituiu a música no templo, depois, em Crônicas, porque para que, não para simplesmente o povo cantar e agradar a Deus, mas porque pela música era proclamada, pelos salmos era proclamada a aceitação que Deus fazia do povo. O povo tinha sido aceito. Então vocês vejam que é o contrário. É completamente o contrário. Às vezes a gente tem uma ideia muito errada de sacrifícios, que é tipo, o Deus do Antigo Testamento tinha que oferecer sacrifício para aplacar a ira. Não. Deus criou esse sistema justo para poder permitir que o povo se aproximasse dele. E para ele poder santificar o povo, lógico, perdoar os pecados do povo. Nisso, né? E santificar o povo, né? E aqui tem um outro detalhe, né, pessoal? Vocês viram, né? Então, a santidade, ela é transmitida por contato com coisas santas. Por outro lado, você podia se contaminar pelo toque. Então, por exemplo, assim, se você tocava no cadáver, você estava contaminado. Não era pecado. Era uma questão de você estava ritualmente impuro e não podia participar do culto. Você tinha que fazer um processo lá de purificação. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, então, você tocava, por exemplo, no morto, no leproso e tal, você ficava impuro. Agora, se a gente passar para os evangelhos, a gente vê que Jesus toca leprosos. Jesus toca em mortos. Por que era tão escandaloso? Porque isso tecnicamente tornava ele impuro. Tornava uma pessoa impura. Só que no caso de Jesus não era assim. Quando ele tocava numa pessoa, ele passava... No caso, tocava no morto, ele passava a vida dele para o morto e ele carregava a enfermidade do morto. Ou tocava no cego, ele carregava a enfermidade do cego e restaurava a saúde para ele. Ou seja, Jesus ir tocando nos lugares é como se ele fosse absorvendo essas coisas para ele.
para no final morrer com todas as nossas enfermidades na cruz. Né? Então, essa questão do toque, ela também transparece depois lá no Novo Testamento. Né? Jesus, quando toca o morto, por isso que é um escândalo, minha nossa, Jesus tocou um morto, ele estava se tornando impuro com aquilo, tecnicamente, mas na verdade ele estava ressuscitando aquela pessoa e absorvendo a enfermidade humana em si. Né? Então, até aí se reflete essa questão. Né? Deu para entender isso? Ficou claro alguma coisa? Alguém? Acho que, assim, seu Bonfim chegou agora, acho que um ponto muito interessante que a gente está falando aqui é sobre, né, o paradigma que Jesus quebra, então, entre as coisas que eram consideradas liturgicamente impuras, né, e como Jesus quebra essa tradição, né, invertendo a ordem. Ao invés de ele se tornar impuro, né, ele purificava as coisas que tocava, porque nesse sentido, fechando com a tua proposta, né, Deus se aproxima daquele que está longe, do que é impuro, do que não é, ou seja, não é digno, né, não é limpo, não é do povo, e ele torna de novo digno aquele que antes estava à margem, né? Seja pela sua enfermidade, seja pelo seu estado de morte, né? Seja pela sua condição moral, quando ele também faz isso com a mulher pecadora, por exemplo. Isso, então Jesus ele absorve as enfermidades em si, né? E Jesus, como o pastor falou antes, ele completa, na verdade, isso. Ele não abole nenhuma dessas coisas no Antigo Testamento. Na verdade, ele as eleva ao seu sentido máximo. Mas ele não abole, porque foi ele mesmo que instituiu, né? Então, e isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente, que a gente não percebe, né? Então, fechada essa sessão aqui, que deu para entender que Deus é a fonte de toda santidade, ok? E Deus nos santifica pelo contato com as suas coisas santas, né? Deus instituiu um culto para esse propósito, para proporcionar ao povo de Israel acesso à sua presença, né? Só Israel tinha um povo assim, tinha um Deus assim, tão próximo, né? Deus não me fala, que nação tem Deus tão próximo quanto nós, né? Então então todas essas coisas eram muito boas que Deus criou para o povo, serviam para um bom propósito, né? Mas agora nós, né? E nós no Novo Testamento agora, Nova Aliança, né? Como o pastor disse antes, a gente não estaria correto a gente entender que Jesus aboliu essas coisas. Jesus não aboliu elas, Jesus não aboliu o culto do Antigo Testamento, Jesus não aboliu o sacerdócio, Jesus não aboliu os sacrifícios. O que ele fez foi torná-los plenos, certo? Porque se você for ver, ainda há sacrifício, o de Jesus, de uma vez por todas. Ainda há sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote. Ainda há templo, o autor de Hebreus fala, o tabernáculo celestial, em que Jesus é o liturgista. No capítulo 8 ele diz isso. Então, todas as coisas existem, mas elas foram elevadas ao seu último estado, ao seu cumprimento total. E como é que essa questão da santidade se relaciona conosco hoje? Bem, se a gente olhar lá para o Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus é o santo de Israel. Jesus é o santo. Ou seja, ele é Deus e ele é a fonte de toda a santidade também. E a gente não deve se enganar. No Novo Testamento, nós também temos as nossas coisas santas. Certo? Nós também temos coisas santas. Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem no credo apostólico, aqui é uma curiosidade meio nerd, assim, mas isso ajuda. No credo apostólico, quando diz assim, creio na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Quando a gente diz a comunhão dos santos. Na verdade, o grego ali, o credo foi escrito em grego, né? Está escrito a koinonia ton hagion. E essa frase, na verdade, pode ser traduzida tanto como comunhão dos santos, né? Como comunhão das coisas santas. É ambíguo. As duas coisas podem ser tanto comunhão dos santos, ou seja, como se referindo a pessoas, a igreja, mas também, igualmente, pode significar comunhão das coisas santas. Né? Então, a gente tem uma ambiguidade aí, que é uma ambiguidade boa, né? Porque as duas coisas são verdade. E aí eu pergunto para vocês,
Vocês poderiam me enumerar algumas coisas santas do Novo Testamento? Boa, lição de casa. Alguém se arrisca aí? Francisco e Valéria. Nossa, eu pensei no pão e no vinho, né, da Santa Ceia, né? Seria uma das coisas santas que tem no Novo Testamento. Muito bem. Alguém mais? Algo mais? Vamos lá? Dou-lhe uma, eu não vou atrapalhar. Essa, de fato, assim, a gente poderia dizer que vamos dizer, a nossa coisa santa, né? Porque, assim, claro, no Antigo Testamento existiam vários sacrifícios, existiam 7 tipos de sacrifício. Só que em Jesus, todos esses se tornaram um, né? Então, o corpo e o sangue do Senhor são as nossas coisas santas, né? A gente poderia citar aqui, por exemplo, a palavra de Deus proclamada, né? A proclamação da palavra de Deus, isso também santifica. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui Jesus está falando da palavra proclamada, né? Ele não está falando do livro, Bíblia, não é isso? Está falando da palavra proclamada. O que mais, por exemplo? Bom, o batismo é outra coisa santa nossa, né? E por todas essas coisas nós somos santificados. Agora, vamos ver algumas questões aqui. Eu disse antes que no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar lá no lugar da presença de Deus. Ninguém mais tinha acesso, certo? Era um lugar assim que só no dia da expiação, né, que era o chamado dia da expiação, uma vez no ano, que o sumo sacerdote poderia entrar lá no Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. Todos os outros dias do ano, eles não podiam entrar lá naquele lugar. O povo, muito menos, ficava mais fora ainda. Né? Então, era um acesso a Deus, mas ele era um acesso limitado a Deus. Certo? E quem, de maneira inadvertida, entrasse lá, morria. Né? Morria porque entrava em contato com a santidade de Deus e a pessoa não resistia. Né? A pessoa morria. Aconteceu com Nadab e Abiú, por exemplo. Né? Eles trouxeram um fogo estranho perante o Senhor e foram queimados. Né? Agora, o que nós recebemos na Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Não é um sacrifício de animal, certo? Como vocês bem sabem, a Santa Ceia é o próprio Cristo, ou seja, é Deus. Isso quer dizer que a gente se aproxima de Deus e toca em Deus. E não acontece nada conosco. Né? Ou seja, vejam o acesso que nós temos à presença de Deus. Agora a gente tem um acesso muito melhor do que no Antigo Testamento. Agora nós nos achegamos à presença de Deus e Jesus. Agora não é mais o sangue de um animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Esse é o nosso sacrifício agora. Esse é aquilo que a gente come agora. O sacrifício que Deus ofereceu, né, no Calvário, na cruz. E esse sacrifício, como todos os outros do Antigo Testamento, agora nós também comemos. Assim como, né, o sacrifício lá você oferecia e comia. Deus ofereceu esse sacrifício na cruz, o próprio Jesus. Né, Jesus se oferece por nós. E nós comemos esse sacrifício agora. Só que, então vocês veem a diferença? Antes o povo tinha um acesso limitado a Deus, mas agora nós temos acesso à presença de Deus completa, porque é o próprio Jesus ali. Deu para entender isso, pessoal? Novidades? Ficou claro? Ficou sim, muito. Então, daria para dizer assim, a gente está na posição que nenhum sumo sacerdote do Antigo Testamento jamais esteve. Né? Nós temos acesso a Deus agora pelo corpo e sangue de Jesus. O autor de Hebreus deixa isso muito claro, quando ele diz assim, agora entremos no Santo dos Santos, ou seja, no lugar da presença de Deus, pela carne de Jesus e pelo seu sangue.
Ou seja, agora, esses são os nossos meios de acesso à presença de Deus, é a carne e o sangue de Jesus. Por acaso, desculpa, Bruno, por acaso eu estou com o texto aqui na minha frente, né? Hebreus capítulo 10, 19, né? Só fazer a leitura. Ler, só colocar aqui. Então diz assim, olha, estou fazendo a leitura na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Se vocês estiverem aí, pastor, mas... Na verdade, a linguagem de hoje, ela muda um pouco, ela não deixa tão claro esse detalhe. Tenta pegar na ARA ali. Vou pegar na ARA. Ou a NA. Vou ver que fica bem claro. Olha o que fala aí o autor. Tem a King James aqui, se vocês precisarem. Nossa! Essa também deixa claro. Mas... Então, vamos lá. Deixa eu pegar então a ARA aqui, que é dos mais simples. E aí, se tivesse, trazem o detalhe da King James aí, acompanha e traga um detalhe, alguma nuance diferenciada que ele traz. Hebreus 10, 19, né? 19, acho que é até o 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, pessoal, agora vejam aí, olha com que clareza. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo aí? Ele está pegando a imagem do Antigo Testamento, né, que havia, então, o lugar santo, né, que é o lugar em que os sacerdotes geralmente trabalhavam, que ficava ali as lâmpadas, ficava o pão da proposição, o altar do incenso, e aí tinha o Santo dos Santos, e ali ninguém entrava, como eu falei, só o sumo sacerdote num dia do ano só. Ali era o Santo dos Santos. Mas agora, olha o que o autor de Hebreus fala. Tendo intrepidez, ou seja, coragem e firmeza, entremos no Santo dos Santos. Ou seja, a gente tem acesso ao Santo dos Santos agora. A plena presença de Deus. Por que meios? Pelo sangue de Jesus e pelo novo caminho que ele abriu pelo véu, isto é, a sua carne. E não é exatamente isso que a gente recebe na Santa Ceia? O corpo e o sangue de Jesus, a carne e o sangue de Jesus. Ou seja, o nosso meio de acesso a Deus está ali. Agora, nós temos acesso pleno à presença de Deus ali. Coisa que nenhum sumo sacerdote teve, como nós temos hoje. E isso, desculpa, Bruno, mas não é nem uma leitura alegórica do texto, né? Não. É exatamente essa a instrução bíblica, como diz, primordial. Porque está bem claro, né? Se eu tenho tudo isso no culto, né? Se eu tenho tudo isso no acesso ao sacramento, né? Por que eu vou deixar de participar? Exatamente. Né? Se eu tenho acesso ao Santo dos Santos através do comer e beber o corpo e o sangue, é bem claro isso aqui, não é nem o sentido da sua carne enquanto aquele sacrifício que ele cumpriu, mas a sua carne enquanto aquilo que ele promete, isto é o meu corpo, né? E aí ele traz ele acentua esse aspecto, né? Se tudo isso é e de fato está para vocês, né? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Outra coisa não é senão culto, né? Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Eu acho que essa série de estudos que estamos fazendo, irmãos, e aí eu fico, né, estimulo vocês a convidar outros também, exatamente nesse sentido de fomentar em nós a alegria, tá? E o privilégio de que continuamente temos ao pleno acesso,
né? Não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Eu lembro assim muito bem algumas observações que a gente tem acerca dos estudos de Lutero e a importância do cuidado pastoral. Lutero lembra assim, olha, se para os antigos, né, a nossa confissão, as obras nossas, as nossas obras para a santidade era uma obrigação do povo, né? Lutero fala assim, não, acho que as coisas estão invertidas, né? Para o cristão, e aqui eu vou saltar a questão da confissão e absolvição que ele busca, né? Para o cristão, ter acesso ao perdão é um privilégio, e para a igreja, ou seja, para o clero, né, é um dever. Não podemos nos omitir as oportunidades de ceder ao povo carente, ao povo necessitado, o perdão que Deus oferece. Isso está presente, está abundante no comer e beber na Santa Ceia, né? Então, é uma justificativa clara e histórica, né? Bíblica e histórica, pela qual a igreja, nossa igreja, busca também, nesse entendimento, levar à prática todos os cultos, né? Em raras exceções, não há Santa Ceia. Por quê? Exato. Porque é um privilégio. É eu me aproximar ao mais junto. Como o Bruno trouxe semana passada. Emmanuel. O Emmanuel, o Deus que está junto conosco ali, ó, tocando, comendo, né, digerindo, né, e digamos, confirmando pelos meus sentidos a santidade que ele me ofereceu desde o início do culto, quando disse, os teus pecados estão perdoados. Exatamente. Então, vejam, e daí depois ele diz, tendo sido o corpo lavado por água pura, né, uma referência ao batismo. Então, de novo, aí outro sacramento, né, nosso batismo, nós somos lavados, né, o que nos permite, então, entrar para dentro da igreja, né, somos lavados pelo batismo e agora nós participamos disso. E tem um outro texto que o autor de Hebreus, então, ele também desenvolve essa questão do sangue de Jesus, e olha o que ele diz aqui. De fato... Perdão, qual o texto? Hebreus 9, 13 e 14. Eu vou ler aqui da minha tradução, tradução da Bíblia de Jerusalém, mas vocês podem olhar aí na que vocês têm, de repente complementar. Mas diz assim, ó. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos culto ao Deus vivo. Ou seja, se no Antigo Testamento aquelas coisas que nós falamos santificavam de fato as pessoas, o sangue de bodes, o sangue de novilhos santificavam o povo, quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo agora, que nós bebemos na Santa Ceia, de fato, limpa a nossa consciência agora dos pecados. Limpa a nossa consciência de obras mortas. Então vejam, Jesus, ele nos dá uma consciência limpa agora. E ele faz isso nos lavando com o seu sangue, quando nós bebemos ele também, né? Quando nós somos batizados, também Pedro vai dizer que o batismo agora nos salva, não como remover a imundícia do corpo, mas como um apelo para uma boa consciência diante de Deus. Ou seja, Deus nos dá uma boa consciência, Ele limpa a nossa consciência. E veja que é num modo bem objetivo, né? É ali naquele momento. Então, pessoal, eu diria que se deu para acompanhar o raciocínio, né? Agora a gente vê, então, Deus é a fonte de toda a santidade, só Ele é santo. Mas ele compartilha essa santidade conosco por meio de coisas santas, o fazia no Antigo Testamento, mas o faz também hoje para nós de uma maneira muito melhor, porque agora nós não comemos mais a carne de novilhos e bodes, mas o próprio Filho de Deus, né? E vamos lembrar mais uma coisa aqui, último detalhe aqui, né? Depois, pessoal, podemos... de repente, perguntas, contribuições, daí podemos encerrar. Vocês lembram que no Antigo Testamento era estritamente proibido beber sangue. Não se podia beber sangue, era proibidíssimo. Então, quando se degolava, o sangue ele tinha um uso, ser jogado contra o altar, ser aspergido contra o altar e contra a cortina do tabernáculo para
efetuar a expiação ou perdão dos pecados. Esse era o uso, né? Se alguém, por exemplo, sacrificava um bicho na sua casa e tal, deveria derramar o sangue no chão. Não se podia. Isso, desde Noé, Deus já proíbe. E ele dá uma razão. Não se pode tomar sangue, porque no sangue está a vida da carne. No sangue está a vida. Claro, os povos vizinhos, eles bebiam o sangue dos animais pensando que eles iam ganhar os atributos dele. Então, se bebia sangue de touro para ficar forte, para ganhar poderes, enfim. Mas Deus, então, proibiu a beber o sangue, dizendo, porque no sangue está a vida da carne. Agora, no Novo Testamento, Jesus diz, tomem e bebam, isto é o meu sangue. O que Jesus está nos dando com o seu sangue? A sua vida? Porque no sangue está a vida da carne. Então, Jesus verter o seu sangue é verter a sua vida. E esse sangue é vertido para dentro do cálice, do qual nós bebemos. E dali nós partilhamos também da vida de Jesus Cristo. A vida que Ele nos dá. Então, veja que Deus nos dá vida não é uma coisa tão abstrata, assim, lógico, pela fé e tal, mas Ele nos dá vida de uma maneira bem objetiva também. Se nós acreditamos que aquilo é o sangue de Jesus, e, como diz o Antigo Testamento, a vida está no sangue está a vida da carne, então nós estamos recebendo a vida de Jesus também. É a sua vida que Ele está nos dando também. Então aí é um outro ponto, né? Vejam, e tudo que o texto bíblico nos fala, fazendo as conexões, né? Então, pessoal, essa era mais ou menos a mensagem, assim, esse era o objetivo do estudo, nós deixarmos claras essas coisas. Deus é a fonte da santidade, Deus nos santifica, Deus faz isso por meio de coisas santas. Havia coisas santas no Antigo Testamento e há coisas santas hoje para nós, né? E como o pastor bem lembrou, a razão que o autor de Hebreus nos dá para nós não nos ausentarmos dos cultos é porque, cara, no culto nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Por que você não vai querer participar? Né? Então, essa era a mensagem. Agora eu abro para perguntas, comentários, contribuições, enfim. Com vocês a bola agora, pessoal. E aí, com vocês a palavra, algumas perguntas, algumas inferências, né? Vontade de ouvir o próximo estudo na próxima semana. Teremos novos capítulos, mas aí deixo com vocês. Alessandra, talvez. Alessandra, quem hoje falou pouco. Quem mais falou pouco? Acho que o Eduardo estava por aqui. Deixa eu confirmar aqui. Quem mais aqui? O Bruno, não, o Bruno sim. O Eduardo Gonzaga. Eduardo, tá podendo falar? Gostaria de se pronunciar? Dar uma boa noite para nós? Opa, boa noite. Valeu. Eduardo, você chegou um pouquinho logo, não chegou tão no início, mas conseguiu pegar toda a concepção do estudo. No final agora... Ah, sim, tá. Tá bem. O Bruno, né, trouxe aqui, fez um resumo do estudo. Imagino que tenha captado a ideia. Alessandra, a Valéria e Francisco. Deixa eu chegar perto. Pastor, nessas últimas falas aí do irmão, do pastor, fica bem firme assim uma imagem, né, mental de que a gente vai ao culto, recebe o sangue e a carne, né, nosso Salvador, e é como se a gente recebesse uma transfusão de sangue, né, que nos reforça para enfrentar o mundo. Exato. Né? E nesse tempo que a gente fala tanto em vacina, né? A santificação de Deus é uma vacina para a gente, porque quando entra o pecado na nossa vida, quando entra o mal, né? A gente tem anticorpos para lutar, porque por nós não temos, né? Mas a santificação de Deus nos empresta essa força necessária. Obrigado, Francisco. Muito boa aí a tua reflexão. O Francisco, Bruno, você vai conhecendo aos poucos assim. O Francisco, ele consegue pegar e trazer sempre para nós uma alegoria, uma... Eu notei isso. Já notou, né? Já notou. Eu achei muito bom. Ele tem uma capacidade de não é abstração, mas é de
criativa, né, de Muito entender criativa. a linguagem e trazer uma ilustração para nós. Vai ver Eu não isso tinha pensado constantemente. nessas coisas. Muito Seu bom. Bonfim, por favor, palavra sua. Pastor Bruno, também estou com a Bíblia de Jerusalém. Opa! Filho de Jerusalém é boa, né? Ô, pastor. Está me ouvindo, pastor? Sim, seu José. Show, Bem, né? eu concluo dizendo o seguinte: o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, falou: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós somos santos na medida em que nós participamos da comunhão com Cristo, prestamos culto a Ele, louvamos ao Senhor nosso Deus por Jesus Cristo, né? Trabalhamos para o fortalecimento da igreja, da divulgação do Santo Evangelho. Assim é o resumo da nossa santidade. Deus nos empresta a sua santidade momentaneamente para que sejamos semelhantes a Ele, pelo menos provisoriamente, né? Até chegarmos a Ele no reino eterno. Essa é uma boa imagem, assim, como se Deus, ele compartilha, né, ela, como o senhor falou, ele nos empresta, assim, né, estando, como é que, assim, usar o exemplo do, sei lá, do fogo, então, né, como eu usei antes, você, quanto mais perto você está, né, estando perto, você é aquecido, né. Ou daria para usar ainda da rede de internet, Wi-Fi, né? O celular só se conecta nela, só tem internet na medida em que pega o sinal, né? Sim. Então, de repente, outra analogia aí, né? E tem a questão do propósito, né, pastor Bruno, que é o princípio lá, ressaltando o texto que o senhor Bonfim colocou no início, né? Tem um propósito, né? Proclamar as virtudes. Então, se eu agora santificado em Cristo, né, trago comigo a sua santidade, né, por graça, ela está comigo, né, para compartilhar a outros. Então tem a proclamação para fora, né? Então a igreja vai no mundo, né? Ela vai em nome de Cristo, ela está no mundo para a glória de Cristo, ela segue em frente, né, em nome de Cristo. Exatamente. Pastor, o senhor me fez pedir novamente a palavra para concordar com o senhor quando o senhor disse: pela graça de Deus somos santos. Isso. Pelos méritos de Cristo somos santos. Isso. É isso aí. Tá certo. Semana que vem, acho mais alguém aí? Se não, mais alguém? Não. Então, só acrescentar, pastor. Sim. Que como foi edificante esse estudo hoje, para mim, especialmente, porque às vezes eu converso com algumas pessoas de outras denominações e fica muito essa questão em relação ao entendimento sobre a Santa Ceia, sobre o versículo que se fala, né, que Jesus fala que tome o meu corpo e meu sangue. E para muitas pessoas isso é um pouco incompreensível. Esse estudo me trouxe mais claridade ainda, porque o pastor Bruno fez essa relação do sacrifício do Antigo Testamento e fez essa ligação, né, de Cristo, seu sacrifício, nosso sacrifício, e que a gente toma, no Velho Testamento se comia aquela carne, né, voltava para nós. E isso me trouxe muita claridade em relação a essa ligação do Velho Testamento com o sacrifício que existia lá e depois no sacrifício de Cristo no Novo Testamento. Então foi bastante edificante para mim. Exatamente, e assim, Valéria, se você for olhar, essa questão de a gente dar e voltar para nós acontece também no nosso culto hoje. Bom, deixa eu explicar como é que acontecia na igreja antiga primeiro. Na igreja antiga acontecia assim, as pessoas, você trabalhava, geralmente o pessoal era agricultor, né? Então levava as ofertas eram frutos, então tipo, o pessoal levava pão, levava vinho, levava, tipo uma festa da colheita, como se fosse, né? Levava queijo, o que havia produzido, né? E eles levavam no meio das ofertas aquilo para o altar. E dali se tirava o pão e o vinho para a Santa Ceia. E daí se fazia uma oração para Deus, né? E na Igreja Católica ainda se faz, né? Isso é muito bonito. Que é no seguinte sentido, olha, dando graças a Deus por aquilo que Ele havia dado a nós,
e que agora a gente dava para ele, para que ele transforme aquilo em corpo e sangue de Jesus Cristo para nós. Ou seja, daquilo que Deus nos deu, a gente dá uma parte, certo? E daquilo que a gente deu para ele, essa parte, ele transforma aquilo em pão da vida e cálice da salvação para nós. E, tudo bem, hoje a gente não é mais agricultor, mas vejam assim, com que dinheiro a gente compra o pão, as hóstias e o vinho? O dinheiro das ofertas, do nosso trabalho, que Deus deu. Ou seja, Deus dá o trabalho para cada um de nós, nos dá o salário para nós sobrevivermos, nosso sustento. Uma parte nós damos, levamos ao altar, e com aquele dinheiro nos é comprado pão e vinho, né, daquilo que Deus nos deu, para que Deus transforme aquilo em corpo e sangue de Jesus Cristo e nos dê de volta. Então, veem que continua acontecendo, né? Deus nos dá, a gente dá e Ele nos dá de volta. Mas isso é o tema de oferta, né? Esse é o tema de oferta mais para frente, eu acho que isso, fica aí. Mas eu digo só para ver a relação ali, né? Ou seja, tem bala na agulha, tem bastante coisa pra gente falar aí pra frente. Anotem, né? Eu sei que seu Francisco gosta de fazer anotações, seu Antônio também gosta de fazer anotações, hoje ele não está conosco. A Alessandra que eu não lembro se a Alessandra faz anotações dela, o rascunhozinho dela do lado, mas isso é importante pra gente, de novo, aprofundar um pouco mais da nossa confissão de esperança, né? E como nós meditamos na mensagem de domingo, são modos pelos quais o Senhor quer que as nossas raízes aprofundem ainda mais, para que, diante de doutrinas estranhas, nós não confundamos, né? Nós não relativizemos os presentes que nós recebemos da casa do Senhor. Amém? Então, chegando a esse ponto, eu vou passar aqui para o louvor, né? Último momento aqui de louvor, então, para a gente cantar um pouquinho. Deixa eu colocá-lo aqui. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. É teu, Senhor. Todo tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. É teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor. É teu, Senhor. Tudo que eu sou, tudo é teu, Senhor, né? E dele vem e ele de novo nos chama para que nós devolvamos a ele como ação de graças, né? Para que sejamos mais e mais abençoados pelo Senhor. Nós temos aqui um momento de oração, alguns pedidos, agradecimentos aí por parte dos irmãos que nos acompanham.
Pastor, eu quero deixar um pedido de oração por um irmãozinho que passou por aqui uns dias atrás, no meu portão, e pedindo algumas doações, ou estava desempregado, e pediu, aí ele olhou para mim e falou, só era evangélica, não é? Aí eu falei, sim, graças a Deus. Aí ele, se ela puder, coloca o meu nome na oração na tua igreja. Eu estou espalhando currículo para todo lado e preciso de um trabalho. O nome dele é Carlos Henrique. Carlos Henrique, o Isso. trabalho. Seu Bonfim, Pastor, eu quero agradecer a Deus, por Jesus Cristo, por me permitir participar desse estudo bíblico. É uma bênção muito especial. Eu fico muito grato a Deus e quero agradecer também aos irmãos que participaram desse culto. Alessandra, Valéria, Eduardo, Pastor Bruno. Uma boa noite para todos. tá certo. Mais alguém com outro pedido, agradecimento? Seu Bonfim, acho que o senhor está com o seu aberto aí quando o senhor fechar o microfone, porque está dando eco. Mais alguém tem algum pedido especial de oração? Não? Não? Então nós oramos ao Senhor, falamos com Ele com alegria, né? e segurança também de que as nossas petições em Cristo, né, são sempre atendidas. Deixa eu mudar aqui. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por esse dia. Te damos, Senhor, graças por esta oportunidade em Tua Palavra de ter a nossa fé enraizada mais profundamente nos privilégios que Tu nos dás, que santificam a nossa vida, que frutificam em nós a Tua Palavra e a Tua presença, a fim de que, assim como nós somos privilegiados e abençoados estando na Tua casa, estando próximo da Tua Palavra, estando próximo, Senhor, da Tua presença real, também no comer e beber do sacramento, que também nós, Senhor Deus, em Teu nome, levemos aos que estão mais distantes uma parte desse privilégio em atos de amor, em atos de cuidado, em atos, Senhor, de intercessão. Nós hoje somos o Teu povo santo, a nação separada para ser Tua, santa na terra, no sentido de proclamar as virtudes de Cristo. E, ó Pai, quantas são as virtudes dele que Tu nos dá o privilégio de compartilhar. Obrigado pelas vidas desses irmãos e irmãs que nos acompanharam ao longo desse estudo, bem como daqueles que estarão sendo beneficiados, Senhor, também por assistirem e acompanharem essa meditação. Senhor Deus e Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos, de modo muito especial, a vida do Carlos Henrique e, juntamente com ele, Senhor, pedimos pelos cidadãos dessa pátria que estão sem trabalho. Pedimos, Senhor Deus, que abra as portas de emprego, conceda aos empregadores condições de darem suporte às suas empresas, seus modos de trabalho, para que também agreguem outros junto de si, e assim, Senhor, de maneira digna e honrada, todos os brasileiros possam ter um lugar de trabalho, uma oportunidade de trazer um alimento de forma digna, sustentar a si e a sua casa. E que nesse sentido, Senhor, sabendo que todas as coisas boas provêm de Tuas mãos, nós também pedimos, conceda aos nossos jovens oportunidade de estudo e aprimoramento profissional para que exerçam a sua vocação como Tuas testemunhas, ó Pai, no serviço de cuidado ao próximo, no empreendimento de sabedoria, de atitudes, de positividade, Senhor, neste mundo em que habitamos. Nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esta e outras tantas oportunidades que nos dá de estarmos perto de Ti e sermos enriquecidos pela Tua santidade. Em nome e por causa de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, de quem em alegria dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor.
e a cada um de vocês a bênção do nosso Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém? Amém. Opa. Amém. 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 Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Amém. Espero na Boa próxima. noite a todos. Na próxima talvez Que eu não sejamos consiga estar santificados mais. pela Todos graça uma de boa Deus. semana. Tá bom. Então, para quem está acompanhando, quinta-feira, né? Quinta-feira nós teremos a reprodução desse estudo. Nós estaremos acompanhando 2 famílias para batizado, né? Então, quinta-feira à noite nós teremos a reprodução desse vídeo pela internet. Então, se vocês não conseguiram convidar outras pessoas, convidem, né? A partir de agora, façam esse convite. Então, quinta-feira às 19 horas estaremos compartilhando esse vídeo e estaremos ao mesmo tempo, o pastor Bruno e eu, acompanhando 2 famílias para batizados. Nós teremos 2 cultos com batismo no próximo domingo, em Campos Elíseos à noite e Duque de Caxias pela manhã, tá bom? Então essas são as informações aí para quem está nos acompanhando, e se por acaso não nos verem no estudo presencial na quinta-feira, saibam então a razão e o motivo. A todos, uma boa noite, a paz do Senhor.